Oi, tudo bem? Me chamo Rovani. Se você sabe de uma criança com diagnóstico de autismo, talvez esse vídeo seja para você. E se você está no início da caminhada, eu queria te contar um pouco da minha. Eu lembro que quando o meu filho foi diagnosticado com autismo, eu senti como se fosse um luto, assim, sabe? Não por ele, sim pelas expectativas que nós criamos perante, enfim, quando ele cresce, como é que vai ser quando ele estiver grande, assim, sabe? Daí do nada, quando nós temos o diagnóstico, nós vemos que talvez, e de repente tudo parece mais incerto, mais complicado, assim, sabe? Eu lembro que logo quando nós tivemos o diagnóstico do Caetano, eu lembrei do meu primo, que ele foi diagnosticado lá nos anos 90. Viu que minha tia passou, se afastar da sociedade, se afastar a viver em função de terapia, e sempre com aquele olhar da sociedade que nunca ela está fazendo o que nunca está fazendo o suficiente, assim, sabe? Hoje nós temos mais informação, mais acesso, a medicina avançou, mas mesmo assim, às vezes eu me pego pensando se de fato os casos aumentaram mesmo, ou se o autismo virou o transtorno do momento, assim, sabe? Eu não sou formado em nada, eu sou um pai atípico. Conforme eu falei no início, tenho um filho que foi diagnosticado com autismo. E o propósito desse canal é conversar a respeito disso, conversar não com termos técnicos nem nada do tipo, e sim de uma pessoa que passa dia a dia o que é conviver com uma pessoa com transtorno de autismo. E hoje em dia, nos anos 2020 para cá, eu tenho a sensação que tudo virou um diagnóstico. Qualquer comportamento fora do padrão já vira um rótulo, assim, sabe? É isso, tem um nome. Isso é hiperdiagnóstico. Isso acontece quando Isso acontece quando é uma condição identificada com muito excesso, assim, sabe? Às vezes, às vezes o laudo é sem muito critério, assim, às vezes o laudo é sem critério, sem uma necessidade real da transtorno. A atenção pode ser bom, assim, muito cuidado, acaba atrapalhando. O estudo da revista JAMA Pediatrics mostra que o diagnóstico de autismo aumentou 200% nos últimos anos. Só em 2023, nos Estados Unidos, foi diagnosticado 1 a cada 36 crianças. Isso revela mais conscientização, mais acesso, mas porém paira uma dúvida sobre isso. Será que todos os casos são de autismo ou simplesmente estamos rotulando o diagnóstico assim? Estamos banalizando um negócio que é sério. Como pai eu entendo, a gente quer resposta, a gente corre atrás da informação, pesquisa entre grupos, enfim, ver vídeos de redes sociais que, que vídeos de redes sociais que mostram 10 sintomas que talvez você possa ser autista, sabe? E sem nos darmos conta, nós acabamos encaixando tudo nesses termos, assim, e acabamos tendo um pré-diagnóstico, mesmo não sendo profissional, assim. Isso já aconteceu lá nos anos 2000 com o TDAH. Em 2000, lá nos anos 2000, qualquer criança que era um pouco agitada acabava sendo com uma receita com o laudo na mão. Às vezes nem tinha TDAH, ela só era um pouco diferente das outras. E hoje em dia o autismo parece que está virando o novo rótulo da vez, assim, sabe? Bom, mapeando a gente consegue ver alguns motivos, assim. O acesso a muita informação que é bom, mas pode confundir em algumas vezes. A escola que alerta assim, sem muita base técnica. E conforme eu falei, as redes sociais influenciam demais. Às vezes, rolando o feed das redes sociais, a gente vê ali coisas como se a criança não olha no olho, é autista. Se a criança é um pouco mais isolada, ela é autista. O diagnóstico vai muito além só desses dois critérios, assim, sabe? Então, o hiperdiagnóstico não é exagero no cuidado, e sim quando o excesso de rótulos acaba trazendo mais dúvida do que solução. Olha, como pai é típico, eu sei que
Quando a gente recebe um diagnóstico ou alguma suspeita, nós queremos agir com pressa. Mas será que todo diagnóstico é necessário? Outra pulga atrás da orelha, será que de fato está certo? Com isso acaba acarretando em outros problemas, como a medicação sem necessidade. Não é uma medicação leve, normalmente esse tipo de medicação é uma medicação mais forte, um pouco mais pesada. Assim. Volto a dar o exemplo do TDAH. Nos Estados Unidos, 20% das crianças que tinham sido diagnosticadas com TDAH não tinham de fato e estavam sendo medicadas. E outra, às vezes a criança não tem nada, mas de tanto os pais, enfim, o entorno dela falarem que ela tem alguma coisa, ela acaba moldando o mundo de outra forma, porque ela sempre acha que ela tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que são todos os casos, mas às vezes a criança só é um pouco fora do padrão. Não necessariamente ela tem o diagnóstico do autismo, ou do TDAH, ou de algum outro transtorno, assim. Porque na maioria das vezes o diagnóstico sério leva tempo, não é uma coisa assim como fast food, que a pessoa vê, no caso profissional, vê uma, duas vezes a criança e já dá o laudo, assim. Os critérios existem, mas não são uma receita. Tem o DSM-5 usado por profissionais, mas ali não é uma receita de bolo, aquilo ali é assertivo, mas também cada criança é única. Às vezes uma teleconsulta ou um vídeo que tu viu ou uma própria consulta de 20 minutos não é o suficiente para enquadrar a criança naquele transtorno. Se isso acontecer, a gente tem que ligar o alerta na hora. E além de tempo, dinheiro, paciência, muitos pais acabam gastando muito tempo e dinheiro em terapias que não vão surtir efeito para aquele transtorno, para aquela criança. E isso mal bem pesa financeiramente, psicologicamente e emocionalmente. Eu não estou falando aqui que procurar ajuda é errado. Eu só estou dizendo que talvez a gente precise investigar melhor, porque às vezes nós estamos investindo força, tempo e dinheiro numa coisa que não é tão assertiva para a criança. Conforme eu disse, se é por uma equipe multidisciplinar, a chance de ser assertiva é enorme. Bom, eu falo por mim, no nosso caso, foi tempo, a gente ficou até meio chato, assim, porque a gente ia em vários profissionais, buscou várias informações diferentes, foram vários profissionais, muitas dúvidas, muitos difíceis. Quando o diagnóstico veio, ele veio com bastante clareza, assim, a gente sabia bem o que era. Eu gostaria de saber de vocês, como é que foi na sua casa, vocês tiveram uma equipe, foi um pouco o tino da mãe, que normalmente é isso que acontece. A mãe vê alguma coisa estranha e vai atrás. Comenta aqui que isso pode fazer com que ajude outros pais a ter uma informação melhor, assim, porque a comunidade tem que ser sempre forte, assim, para da família típica, sabe? Eu agradeço muito a vocês que chegaram até aqui. Muito obrigado mesmo, de verdade. Porque ouvir, questionar e refletir já é um ato de coragem. Hoje nós falamos sobre o que é o hiperdiagnóstico, os riscos de rótulos precipitados e como buscar um diagnóstico mais assertivo. E me conta aí, vocês também acham que o autismo virou o diagnóstico da moda? Ou nós só estamos aprendendo a enxergar o que antes era invisível? Comenta aí, muito obrigado. E se o conteúdo ajudou você, salve, compartilhe, comente e deixa o gostei. Então tá, muito obrigado.